Olá, estudantes! Eu sou o professor Raul Queiroz, de Língua Portuguesa. Pupilos, hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. E hoje nossa missão é mágica. Vamos entrar no mundo das lendas amazônicas. Vocês já ouviram alguma história que é passada de boca em boca, contada por alguém da sua família? Pois é, assim que as lendas começaram. Elas explicam coisas da natureza, contam histórias de coragem, de transformação e também podem mostrar como os povos indígenas compreendem o mundo. Então, pupilos, segurem firme aí, porque o Guardião das Lendas vai abrir mais uma história diretamente da floresta. Mas, pupilos, antes de abrirmos esse livro mágico aqui e mergulharmos na lenda do Guaraná, deixa eu contar uma coisa importante para vocês. Esse cenário que vocês estão vendo aqui atrás, com a floresta, as árvores altas, os igarapés e as frutas, não está aqui só para enfeitar, não. Ele representa um espaço real, onde muitos povos indígenas vivem, acreditam e contam histórias que atravessam gerações. E é justamente nesse ambiente encantador que a nossa lenda de hoje se passa. Pupilos, nas nossas aulas de língua portuguesa, aprendemos a ler e a compreender textos narrativos, como contos, lendas, crônicas e até histórias de assombração. E não é só entender a história, não. É saber olhar com atenção para cada parte dela. Por isso, nessa leitura que vamos fazer agora, quero que vocês prestem atenção em alguns pontos bem importantes. Combinado? Observem! Quem são os personagens dessa história? Principalmente o personagem principal. Onde a história acontece? Será que é um lugar real ou inventado? O que acontece que muda tudo, ou seja, o nosso conflito gerador. E claro, como tudo se resolve no final, a chamada resolução. Ah, e fiquem de olho em quem está contando a história. Isso nos ajuda a descobrir se a narrativa está em primeira ou em terceira pessoa, o que chamamos de ponto de vista. Vamos agora à nossa lenda, a lenda do Guaraná. Há muito tempo, em uma comunidade indígena, nasceu um menino muito bondoso e querido por todos. Ele era filho de um casal que há anos pedia aos deuses por uma criança. Certo dia, enquanto brincava na floresta, o menino foi atacado por uma cobra venenosa e morreu. A comunidade ficou devastada e seus pais, desesperados, pediram aos deuses que trouxessem o filho de volta. Os deuses, comovidos, disseram que o menino não poderia voltar à vida, mas que seu espírito continuaria vivo de outra forma. Eles orientaram os pais a plantar os olhos da criança, e deles nasceu uma planta nunca vista antes. Era o guaranazeiro, que dava frutos pequenos e negros parecidos com olhos. Desde então, o guaraná se tornou sagrado para os indígenas, simbolizando a vida e a energia. Dizem que ao consumir o fruto, as pessoas recebem a força e a bondade do menino, que continua vivo na natureza. Pupilos, que história comovente, não é? A lenda do Guaraná tem tudo que uma boa narrativa precisa: emoção, ensinamento e um final surpreendente. Vamos juntos identificar os elementos dessa narrativa? Primeiramente, personagens. A personagem central ou protagonista é o menino indígena. Ele vive o conflito e ao final se transforma no símbolo da história, o guaranazeiro. Já os pais do menino e os deuses são personagens secundários. Eles aparecem ao redor do protagonista, influenciando e participando dos acontecimentos. E temos também a cobra venenosa, que representa o antagonista, pois é quem causa o conflito inicial da narrativa. Qual é o cenário da nossa história, hein? A história se passa em um espaço físico, ou seja, em lugares reais ou possíveis de imaginar, como a floresta e a aldeia onde vive a comunidade indígena. Esses espaços estão fortemente ligados à cultura e à natureza. E o tempo da história? Bom, o tempo é cronológico, pois os eventos seguem uma sequência lógica.
Primeiro o nascimento do menino, depois o acidente na floresta, em seguida o pedido dos pais aos deuses, por fim o surgimento do guaranazeiro. E o narrador, hein? O narrador é alguém que observa os fatos, mas não participa da história. Isso significa que temos o narrador em terceira pessoa, do tipo observador, que conta o que aconteceu. Por isso, o uso de verbos e pronomes em terceira pessoa, como ele, ela e eles. Agora que entendemos os elementos, pupilos, vamos falar sobre a organização dos acontecimentos, ou seja, o enredo dessa lenda. Bom, o enredo da lenda do Guaraná é linear, com os fatos sendo contados em ordem, começo, meio e fim. Primeiro somos apresentados ao menino e a sua importância na comunidade. Em seguida, vem o momento de tensão, quando ele é picado pela cobra e morre. Depois, os pais fazem o pedido aos deuses. E, por fim, temos a transformação do menino em planta, o nascimento do Guaraná. Agora, pupilos, existe também um enredo não linear, que é um pouco diferente. Nesse tipo de enredo, os acontecimentos podem vir fora de ordem. O autor pode começar do fim, voltar para o passado, depois avançar de novo, tudo misturado. Mas atenção, pupilos, mais importante do que saber se o enredo é linear ou não linear, é a gente conseguir identificar a sequência dos fatos e, principalmente, o momento do conflito, aquele ponto que movimenta toda a história. Pupilos, agora que já mergulhamos na lenda do Guaraná e conhecemos seus personagens, o espaço, o tempo e até quem conta a história, chegou o momento de descobrirmos como ela é construída. Toda narrativa tem o que chamamos de estrutura do enredo, ou seja, é o jeitinho como os fatos vão acontecendo do começo até o final da história. E para isso, a gente divide o enredo em 4 partes: introdução, conflito, gerador, clímax e desfecho. Vamos descobrir tudo isso junto com a lenda. Na introdução, somos apresentados ao menino bondoso, aos pais e à comunidade indígena, lá no meio da floresta. Eles vivem em paz e harmonia. É o começo da história, onde tudo está calmo, sem nenhum problema. Conhecemos quem são os personagens e onde tudo acontece. Mas, pupilos, toda boa história tem um momento que mexe com a gente, e esse momento se chama conflito. Aqui o conflito aparece quando o menino é atacado por uma cobra e morre. A comunidade fica triste e os pais pedem aos deuses uma forma de tê-lo de volta. É isso que vai movimentar toda a história. E o que será que acontece depois, hein? É aí que chega o momento mais emocionante, que chamamos de clímax. Os deuses aparecem e dizem que não podem trazer o menino de volta, mas oferecem algo mágico. Uma nova vida surgirá e o espírito do menino vai continuar vivo em uma planta especial, o Guaraná. No final da história temos o desfecho, que é quando o problema é resolvido e a história se encerra. Nasce então o guaranazeiro, com frutos parecidos com olhinhos. Essa planta passa a simbolizar a vida, a energia e a bondade do menino. Bonito, né? Viram só, pupilos? Uma história simples, mas cheia de significado e com todas as partes do enredo bem alinhadas. Isso ajuda a entendermos melhor a lição por trás da lenda e também a identificarmos como outras histórias são construídas. Agora sim, pupilos, com todos esses elementos claros, podemos avançar para a nossa próxima etapa, a questão modelo. Leia a lenda a seguir para responder a questão. Lenda do Curupira. Em uma floresta densa vivia o Curupira, um protetor das matas com cabelos de fogo e pés virados para trás. Ele era temido pelos caçadores e lenhadores que tentavam explorar a floresta de forma gananciosa. Certa vez, um grupo de caçadores entrou na mata para caçar animais em grande quantidade, sem respeitar as leis da natureza. O Curupira, furioso, usou seus poderes para confundi-los, fazendo com que se perdessem na floresta. Os caçadores, desesperados, prometeram nunca mais maltratar a natureza, e assim foram libertados.
Desde então, o Curupira é lembrado como o guardião das florestas, punindo aqueles que não a respeitam. O comando da questão é assim, ó. Qual trecho apresenta o conflito gerador da história? Letra A. Em uma floresta densa vivia o Curupira, um protetor das matas. Letra B. Os caçadores desesperados prometeram nunca mais maltratar a natureza. Letra C. Certa vez um grupo de caçadores entrou na mata para caçar animais em grande quantidade. Letra D. Desde então o Curupira é lembrado como o guardião das florestas. Pupilos, vamos analisar com atenção essa narrativa cheia de mistério e ensinamento. Comecemos pela alternativa A. Em uma floresta densa vivia o Curupira, um protetor das matas. Ué, esse trecho só apresenta o personagem e o ambiente em que ele vive. Ainda não há nenhum problema ou ação em andamento. Isso faz parte da introdução da história, não do conflito. Então, vamos descartar essa alternativa. Agora vamos à letra B. Os caçadores desesperados prometeram nunca mais maltratar a natureza. Esse momento mostra a resolução do conflito, ou seja, o desfecho, quando os caçadores percebem o erro e fazem uma promessa. Mas o problema já foi resolvido aqui. Não é esse o trecho que inicia o conflito. Podemos então descartar a letra B. E a alternativa D? Desde então o Curupira é lembrado como o guardião das florestas. Aqui temos o fechamento da história, que introduz uma lição. Quem o Curupira pune? Aqueles que fazem mal à natureza. Isso aparece depois que tudo já aconteceu. Não é o ponto de partida da ação. Então também não é o conflito. Eliminamos assim a letra D. Agora reparem bem na letra C. Certa vez um grupo de caçadores entrou na mata para caçar animais em grande quantidade. Ahá! É aqui que a história ganha movimento. Esse trecho mostra o momento em que os caçadores entram na floresta com más intenções, desrespeitando a natureza. É essa atitude gananciosa que provoca a reação do Curupira e dá início a toda a confusão. É aqui que nasce o problema central da narrativa, o conflito gerador. Por isso, a alternativa correta é a letra C. Agora que já vimos tudo sobre o assunto, elementos da narrativa, é hora de praticar! Vamos praticar! Bom exercício para vocês! Olá, meus queridos! Hoje a dica é comigo, professor Micael Ferreira, professor de língua portuguesa, e falaremos sobre o conflito gerador que aparece nas histórias de narração. Como que isso acontece? Geralmente é um fato que vai gerar um problema para ser solucionado na trama. Quer um exemplo? Por exemplo, em Chapeuzinho Vermelho, qual é o conflito gerador dessa história? Quando o lobo invade a casa da vovozinha. A partir daí, desenrola-se todo um problema, certo? Na história dos Três Porquinhos, onde está o conflito gerador? Quando o lobo ameaça soprar e derrubar todas as casas dos porquinhos. Compreenderam? Agora é hora de praticar! Fala galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. E a nossa questão é o seguinte. Leia um trecho da música A Casa, de Vinícius de Moraes, e responda à questão. A casa. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali. Engraçada essa música, né, pupilos? Olha só, no trecho da música A Casa, de Vinícius de Moraes, qual é o espaço retratado na narrativa? Letra A, uma casa incompleta, sem teto, chão, parede ou móveis. Letra B, uma casa confortável, com redes para dormir e banheiro acessível.
Letra C, uma casa diferente, mas ainda assim adequada para morar. Ou letra D, uma casa comum, com todos os cômodos e móveis. Tempo na tela! Pupilos, nossa primeira questão traz um trecho da música A Casa, de Vinícius de Moraes. Uma canção divertida que brinca com a ideia de uma casa bem diferente do normal. Vamos observar com atenção o espaço descrito nos versos e analisar o que faz sentido. Começando pela alternativa B. Será que o texto fala sobre ter uma casa confortável, com redes para dormir e banheiro acessível? De jeito nenhum! Na verdade, o trecho ressalta a ausência das paredes para colocar uma rede, ou mesmo do uso do banheiro. Podemos aqui eliminar a letra B. E a letra C? Ela que era uma casa diferente, mas ainda assim adequada para morar. Mas no texto temos a menção que, inclusive, ninguém podia entrar na casa, ou seja, muito menos seria apropriada para morar. A alternativa C está descartada. Agora olhem a alternativa D, uma casa comum com todos os cômodos e móveis. Será mesmo? A própria música diz que não tinha teto, não tinha nada. E ainda faltava chão, parede e até pinico. Essa casa está longe de ser comum, não é? Então podemos eliminar a alternativa D. Sobramos com a letra A, que diz o seguinte, uma casa incompleta, sem teto, chão, parede ou móveis. E isso combina exatamente com a letra da música, que reforça essa ausência de tudo o que uma casa precisa ter. É uma casa muito engraçada mesmo. Por isso, a alternativa correta é a letra A. E agora, pupilos, a nossa questão tem esse seguinte texto aí, ó. A cigarra e a formiga. Era uma vez uma cigarra que passava os dias cantando e se divertindo, sem se preocupar em guardar comida para o inverno. Enquanto isso, uma formiga trabalhava duro, armazenando alimentos em seu formigueiro. Quando o inverno chegou, a cigarra ficou sem comida e desesperada. Pediu ajuda à formiga. A formiga, porém, lembrou a cigarra que, enquanto ela cantava, estava ocupada trabalhando para garantir seu sustento. No final, a cigarra aprendeu a lição de que é importante se preparar para os momentos difíceis. Pupilos, na fábula A Cigarra e a Formiga, quem é o protagonista da história? Letra A formiga, pois ela é a personagem que resolve o problema. Letra B, o inverno, pois é ele que causa o conflito na narrativa. Letra C, as duas, cigarra e formiga, pois ambas têm papéis igualmente importantes. Letra D, a cigarra, pois a história gira em torno de suas ações e aprendizado. Que chegue o cronômetro! Pá! Pupilos, agora vamos mergulhar nessa fábula tão famosa. A cigarra e a formiga nos ensina que é importante pensar no futuro e se preparar para os momentos difíceis.
Mas quem é o personagem principal dessa história? Aquele que passa por uma mudança ou aprendizado? Vamos começar analisando a letra A. Será que a formiga é a protagonista? Bom, ela tem um papel importante sim. Trabalha, se organiza e serve de exemplo. Mas notem que ela não muda durante a história. Ela está ali para mostrar o que a cigarra deveria ter feito. Então a formiga não é o foco principal. Eliminemos a letra A. A alternativa B, bom, ela diz que o inverno é o protagonista, mas o inverno não é um personagem com ações próprias. Ele só é o tempo, a estação do ano, que faz a cigarra perceber seu erro. Ele ajuda a fazer a história acontecer, mas não é o centro da narrativa, então eliminamos a letra B também. Agora observe a letra C. Será que a cigarra e a formiga têm o mesmo peso na história? Apesar de ambas aparecerem, só a cigarra é transformada pelo que vive. Ela passa de despreocupada a alguém que aprende uma lição. A formiga continua igual, então também descartamos a alternativa C. Por fim, chegamos à alternativa D, que diz que a cigarra é a protagonista, porque a história gira em torno dela, das suas ações e do seu aprendizado. E é exatamente isso. A narrativa acompanha o comportamento da cigarra, o que ela escolhe fazer e o que ela aprende no final. Por isso, a alternativa correta é a letra D. E a nossa questão pede o seguinte: leia o texto e responda à questão. Origem do rio Amazonas. No passado, o Sol se apaixonou pela Lua. O Sol ficou encantado com a beleza da Lua e a iluminava com carinho, enquanto ela sonhava com o calor do Sol e chorava, querendo estar mais perto dele. Um dia, o Sol mandou os passarinhos pedirem a Lua em casamento, e a Lua, cheia de alegria, aceitou. O casamento seria celebrado com grande festa, e o céu se enfeitou com estrelas e nuvens, decorando o firmamento. Mas o mar não aprovou a união e avisou que o casamento poderia destruir o mundo. O calor do Sol queimaria tudo, enquanto as lágrimas da Lua inundariam a terra. A Lua não se importou com o aviso, mas o Sol, preocupado, decidiu se separar dela para não causar destruição. Desde então, sempre que a Lua aparece no céu, o Sol se afasta e, às vezes, quando se encontram, tudo escurece antes de se separarem novamente. As lágrimas da Lua que caíram sobre a terra formaram o rio Amazonas. O mar zangado não permite que as lágrimas toquem suas águas e tenta acabar com elas com o barulho forte da pororoca. E aí, meus queridos, vocês sabem o que é a pororoca? Bom, pororoca são ondas que se formam no rio em época de cheia, quando as águas do rio se encontram com as águas do mar. E o comando da questão é esse: sobre os personagens da narrativa, é certo afirmar que: letra A, o mar é o protagonista da história. Letra B, os passarinhos que pediram a Lua em casamento foram os antagonistas. Letra C, o Sol é um personagem secundário na narrativa. Letra D, o Sol e a Lua são os protagonistas da história. Tempo na telinha! Vamos lá, meus pupilos? Vamos analisar o texto com calma. O mar não é o protagonista da história.
Ele aparece como um personagem que cria um obstáculo ao casamento do Sol e da Lua. Ou seja, ele age como antagonista, aquele que se opõe ao desejo dos protagonistas. Portanto, eliminamos a A. Já os passarinhos não atrapalham em nada, pelo contrário, eles ajudam o Sol a fazer o pedido de casamento. Por isso, são personagens secundários que participam da história, mas não vivem o conflito principal. Assim, descartamos a alternativa B. O Sol não é secundário. Ele é um dos personagens principais, já que sua escolha de se afastar da Lua é o que dá rumo à narrativa. Então podemos descartar a alternativa C também. Tanto o Sol quanto a Lua são os protagonistas, porque são eles que vivem o conflito amoroso, tomam decisões e fazem a história acontecer. O texto gira em torno desse amor impossível e das consequências que ele traz. Portanto, meus pupilos, a alternativa correta é a letra D. Estudantes, espero que vocês tenham aproveitado o encontro de hoje. Nos vemos no próximo Sexto Tempo. Tchau!